poder assistir também, beleza? Calma lá. Speaker view. Ok. Então é o seguinte, gente. O Gislene, boa, já mutou, ótimo. Seguinte, a gente está falando da justiça de Deus, né? Vou fazer um breve resumo aqui, porque tiveram muitas faltas nessa matéria. Então, a gente tem esse conceito de justiça, que é o conceito que a gente entende hoje, né? Que é pagar por algo que se fez de errado, de ruim, né? A justiça se cumprir é quando um juiz dá uma pena para alguém que tem que pagar por uma coisa que ele fez errado e tal. Então, a gente sabe que isso é justiça, sim, e que a justiça foi satisfeita no Antigo Testamento com sangues de bodes e de touros de uma forma paliativa, e de uma vez por todas no Novo Testamento essa justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. E por causa disso não precisa mais haver derramamento de sangue de bodes, de cordeiros, de animais. E a gente sabe também que por causa do sacrifício de Cristo, essa palavra justiça ganha um novo significado. Porque se a gente continuasse a enxergar a palavra justiça com o significado anterior de satisfazer, de cobrar por uma culpa e tal, ela não teria muito sentido em alguns usos que a gente vê no Novo Testamento. E aí a gente entende que, nesses casos, a palavra justiça ela tem esse significado de uma posição, de um lugar que Deus nos coloca por causa do seu sacrifício. Quando ele satisfaz a justiça, ele nos coloca numa posição de justiça. Justiça, então, é um estado, é um lugar em que ele nos coloca, onde a gente não precisa mais ter senso de culpa, onde a gente não precisa mais ter síndrome de inferioridade, condenação. É um lugar sem medo, como se o pecado nunca tivesse existido. É a posição que Adão tinha nesse sentido, antes de ter medo de Deus, antes de ter que se esconder de Deus, né? Então Jesus nos coloca nesse lugar maravilhoso de poder entrar na presença dele confiadamente, como diz em Hebreus, né? Ele restaura a nossa comunhão com ele que havia sido perdida no Éden, né? Muito interessante a gente pensar isso, que no Antigo Testamento ninguém teve comunhão com Deus plena. No Antigo Testamento inteiro, a única pessoa que teve comunhão com Deus plena foi Adão e Eva, e agora a gente, depois que Cristo morreu. Porque no Antigo Testamento todo, o Espírito Santo ele se manifestava em alguns momentos, em porções específicas de tempo só para reis, sacerdotes e profetas. Então, esse benefício que a gente tem do Espírito Santo vivendo dentro de nós é um benefício que só foi dado a Adão e a nós que viemos depois de Cristo. Então, essa é a posição de justiça que Cristo nos dá, que Cristo conquista para nós após a cruz, né? A gente falou que aí a gente tem essa justificação, que é a primeira etapa da salvação, né? Que essa justiça é a palavra sozo no grego, que quer dizer muito mais do que ser salvo do inferno, mas quer dizer ser resgatado do pecado, ser mantido longe do pecado, ser curado, ser preservado da doença, né? Ou seja, andar em saúde divina, ser preservado. E ele conquista para nós essa justiça paz, né? É shalom, no espírito, na alma e no corpo. Então a gente está capaz, por causa dessa justiça, de ter uma vida abundante, aquela de João 10:10, de ter uma vida plena, uma vida feliz emocionalmente, intelectualmente, uma vida livre de doenças. Tudo isso é fruto da justiça. E aí a gente veio, a partir da segunda aula, explicando um pouco com mais detalhes, né? Muito do que a gente já tinha visto na aula de plano redentivo ou realidade da nova criação. Essa matéria teve esses dois nomes. No YouTube está como plano redentivo, onde a gente explica o que era o sacrifício, por que precisava existir o sacrifício, o que significava. A gente lê os textos, falamos das figuras do sacerdote, do sacrifício, do templo, né? E falamos exatamente o que foi esse sacrifício de Cristo, comparando com esse sacrifício do Antigo Testamento. O que mais aqui que a gente pode
ver que a gente já falou. Falamos um pouquinho na aula passada sobre essa vontade permissiva e vontade perfeita de Deus, né? Que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Mas no livro de Apocalipse a gente vê que muitas pessoas não tinham o nome escrito no livro da vida e por isso foram lançadas no lago de fogo. Então, como pode a vontade de Deus não se cumprir, né? Porque existem duas vontades: a vontade que Ele quer para todos nós e a vontade que Ele permite, né? A vontade permissiva que está passível, tá presa na nossa própria vontade, né? Nas nossas atitudes, né? Deus nos dá esse livre-arbítrio e ele é presciente, ele sabe o que a gente escolhe, né? Ele sabe o que vai ser o dia de amanhã, a gente deu base bíblica para tudo isso, mas existe essa vontade de algo que ele quer para nós e a vontade que ele permite que a gente viva fruto das nossas escolhas, né? Então não existe nenhuma divergência nisso, é totalmente possível Deus ser presciente, né? Ter escrito os nossos dias no livro da vida, lá no Salmo 139, né? Ele conhece a gente no ventre das nossas mães, ele escreveu todos os nossos dias e ao mesmo tempo existe o livre-arbítrio por causa disso, da vontade perfeita e da vontade permissiva de Deus. E eu falei para vocês também na semana passada, e falei para quem não tinha assistido, assistir, que era muito importante, porque a gente falou dessa questão, né, do Antigo Testamento ser escrito por profetas a respeito do que haveria de vir, mas a gente precisa olhar com muito cuidado. Muitas vezes lendo os profetas a gente acha que está falando para nós e não está, porque os profetas falavam para judeus, a gente é a igreja, e existe a questão da, não lembro agora a lei, que é o fato de os profetas falarem ao mesmo tempo em coisas que Jesus veio cumprir, coisas que ainda seriam cumpridas, que não foram cumpridas. Existe esse gap, esse buraco entre essas duas falas dos profetas, que é esse período justamente que a gente vive agora, que é o período da igreja, né? Lei do intervalo chama isso. Então a gente precisa ter muito cuidado ao ler os profetas e o Antigo Testamento, porque uma parte do que os profetas falaram já se cumpriu, né? E uma parte do que os profetas falaram não se cumpriu, principalmente a parte do juízo, né? Que Deus vai mandar juízo e tal. Isso ainda vai se cumprir, né? Na segunda volta de Cristo, no milênio, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse intervalo aí. E olhar sempre para o Antigo Testamento com os óculos de Cristo, né? Eu comentei que a gente precisa prestar atenção se Jesus ele não comentou algo do Antigo Testamento, né? Sempre que a gente estiver vendo alguma passagem do Antigo Testamento, a gente tem que ver se Jesus não comentou aquilo, ou Paulo, ou as pessoas do Novo Testamento, se elas não comentaram, né? É interessante que algumas vezes Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la, né, no sentido que ele é a manifestação daquilo que os profetas falavam a respeito do Messias na primeira vinda, mas ao mesmo tempo Jesus falava falas assim: os antigos diziam, eu porém lhes digo. Então existe uma distinção entre a lei de Moisés e as traduções orais, né, as tradições orais, perdão. Então, os fariseus, saduceus, os judeus, eles pegavam a lei de Moisés, que está escrita no Pentateuco, e eles escreveram uma série de outras leis que eram orais, depois foram escritas, até onde eu sei, no que se chama de Talmud, que é um livro judaico. E aí, Jesus, ele descumpriu essas tradições, mas ele cumpriu a lei de Moisés. É por isso que também não existe problema em dizer que Jesus cura no sábado, né, descumprindo a tradição, mas ele é o Cordeiro perfeito, sem falhas, ele não pecou. É verdade que Cristo não tem pecado. Então, isso só pode ser verdade se essas tradições orais, essas tradições antigas forem diferentes da lei de Moisés, né? Isso eu não falei na aula passada, estou falando agora porque eu aprendi recentemente. É por isso que toda vez que Jesus tem esse advérbio de oposição, tipo esse mas, né? Eu, porém, vos digo, ele não está falando da lei, ele fala das tradições, né? Então, se você pegar esses textos, nunca vai dizer assim, Moisés dizia, eu, porém, vos digo, né? Sempre que ele fala de Moisés, ele interpreta, ele concorda,
mas ele nunca contrapõe, ele só contrapõe essa lei oral, essa tradição antiga. Então, muito cuidado quando a gente estiver falando do Antigo Testamento, tá bom? Beleza, agora a gente entra então na conversa de hoje, que vai ser a nossa última aula desse conteúdo aqui, desse assunto, tá bom? Então eu vou distribuir as leituras aqui para a gente começar a falar sobre justiça própria ou autojustificação. Camila, lê para mim Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gislene, lê para mim Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Celeste, pode ler? Posso, Gu? Isaías capítulo 64, verso 6. Aissa, pode ler? Posso. Lucas capítulo 15, versos 25 a 30. E se alguém estiver anotando, eu vou ler Mateus 20 depois. Vamos lá. Camila, por favor, Gênesis 3, 7. Ah, eu te mutei, desculpa. Vai lá. Agora você consegue desmutar. Clica agora aí. Aí. É aí. Deu? Deu. Tá. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Obrigado. Então, olha o que aconteceu aí. Adão e Eva pecam, no momento da queda, eles percebendo que estavam nus, eles fazem para si, com folhas de figueira, cintos para cobrir as suas vergonhas, a sua nudez, aquilo que passou a incomodar eles depois do pecado. Veja que Deus, ele vai na sequência fazer para os homens vestes de animais, né? Prefigurando, tipificando toda o sacrifício do Antigo Testamento e prefigurando que esse sacrifício não era perfeito, porque ele cobria o pecado, ele cobria as vestes, né? Se Jesus tivesse feito algo que resolvesse o problema, Adão e Eva voltariam a estar nus e não sentir-se culpados. Mas ele não faz isso, ele faz roupas para cobrir. Então ele não resolve o problema do pecado, percebe? Prefigurando todo o Antigo Testamento, que era essa morte de bodes e bezerros e tudo isso, como um paliativo que não era resolvido, que foi resolvido apenas em Cristo. Mas qual que é a questão desse ponto aqui? Veja que quando o homem tenta fazer alguma coisa para resolver a questão, ele nunca consegue. Então isso chama-se justiça própria ou autojustificação. Quando a gente quer fazer algo para merecer o amor de Deus, quando a gente quer, por justiça própria, por obras, querer merecer, querer ser aceito por Deus. O que eles fizeram ali, eles quiseram resolver o problema por eles mesmos, sem precisar pedir perdão a Deus, sem precisar vir diante de Deus para o Pai que os criou poder resolver. Eles fizeram algo para resolver o problema por eles mesmos. Isso chama-se justiça própria. Vamos ver mais sobre isso em Filipenses 3, 8 e 9. Giz, por favor. Tá mutado o seu microfone. E não fui eu. Agora pode desmutar. Aí. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu a considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Então, gente, no capítulo 3 de Filipenses, obrigado. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo vem falando as credenciais dele. Deixa eu pegar aqui rapidinho para citar para vocês.
Olha que interessante. Ele fala que eu sou da tribo de Benjamim, que eu era zelote, que eu fui da linhagem de Gamaliel. Ele começa a falar todas as credenciais dele de justiça própria. Tudo que ele poderia fazer por ele, toda a parte que cabia aos judeus fazer, ele fez com excelência. Aí ele chega no verso 8 e 9 e ele fala assim: eu considero tudo isso que, que eu aprendi, que eu fiz, como refúgio, ou nesse texto que a Gislene leu nessa versão, como esterco, como merda, como cocô. Nada disso serve para nada. Tudo que eu faço por mim mesmo é justiça própria. E se não for a justiça que vem de Deus, não serve. Porque fazer coisas por mim mesmo, como uma justiça que vem da lei, né? Paulo fala, se for falar de cumprir da lei, se for falar sobre cumprir a lei, eu sou o primeiro que cumpria todos os mandamentos, que fazia tudo que tinha que ser feito, né? Eu sou irrepreensível, não tenho do que falar, mas tudo isso não serve para nada. Eita, som. Peraí que vocês estão me ouvindo, né? Minha câmera tá com um mau contato, acho. Está ouvindo sim, Gu. Tá sumindo a minha câmera para vocês? Tem uma foto aqui sua. Sim, sumiu. Agora voltou. Sumiu. Peraí que tá com mau contato aqui. Som. Aí. Beleza. Então Paulo fala, tudo isso não serve para nada se não for pela justiça que procede de Deus. No finalzinho do verso ele fala, né? Quero ser achado nele, não tendo por mim justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, nada que a gente possa fazer por nós pode resolver o problema, nada disso pode nos justificar, a não ser a fé que nos traz a justiça por meio de Cristo. Isaías 64:6, C, por favor. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Amém. Então ele fala que a nossa própria justiça, que as nossas obras, quando a gente faz no sentido de querer merecer alguma coisa, são como trapos de imundícia, diz o texto. Era quando não existia absorvente, as mulheres colocavam um pano, tipo fralda de pano, que você põe em criança para lavar, as mulheres punham panos. E esse é o trapo de imundícia que são as nossas obras, quando a gente tenta, por justiça própria, merecer alguma coisa de Deus. Vamos ler agora Lucas capítulo 15, versos 25 a 30. É a parte final da parábola do filho pródigo, né? Já contou lá que o filho saiu, gastou todo o dinheiro, o filho voltou, foi recebido pelo pai. E aí agora é a parte final, o discurso do filho mais velho com o pai. Lê para nós, por favor. Ô, Gu, a minha internet, você tá travando muito para mim. Então, se eu travar, você me avisa. Você também tá travando agora para mim. Tá bom. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém,
Esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Amém. Tá bom. Então, o que é interessante olhar aqui, né? Que olha a fala do filho mais velho, né? Eu nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos. Eu sempre estive aqui com o Senhor. Eu nunca gastei a minha herança. Eu isso, eu aquilo. Eu tenho obedecido. Eu tralalá, eu tralalá. É tudo sobre ele. Ele está querendo dizer para o pai que ele merecia mais do que ele estava recebendo. Ele estava querendo dizer para o pai que o outro filho não merecia o que ele estava recebendo. Então, o que esse filho mais velho está dizendo? Eu mereço. E eu e você, amados, não merecemos nada por nós mesmos. Então, a gente nunca pode achar que por andar certo com Deus, por falar a verdade, por ser alguém santo, por não dançar colado, não beijar na boca, essas coisas todas, a gente é merecedor de alguma coisa. A gente, graças ao bom Deus, não é mais merecedor da ira, mas éramos merecedores da ira. Então, nada do que a gente faça pode nos tornar mais merecedores, mais justos, mais santos, mais dignos. Não. Não é sobre nós, amados. Não é sobre nós. É tudo sobre Deus. Ele fez, ele escolheu nos dar, e agora a gente desfruta disso, não porque a gente é bonzinho. Tudo que a gente tem de bom foi dado por ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nada é sobre nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa síndrome do filho mais velho, de dizer, eu sou crente, eu vou na igreja tantas vezes por semana, eu dou meu dízimo certinho, eu isso, eu aquilo, eu faço, eu aconteço, eu oro, eu vou com o pastor, eu tenho dom de cura, eu tenho dom disso. Cara, nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. Nada, absolutamente nada do que você faça vai fazer com que Deus fique mais contente com você, que ele te aceite melhor. Na verdade, contente sim, você pode contentar o coração de Deus por viver à altura do que ele chamou para você viver. Olha lá, a Nádia e a Shirley estavam numa reunião, saíram as duas, entraram as duas juntas. Nada do que a gente possa fazer vai fazer com que Deus nos ame mais ou Deus nos ame menos. A gente já é amado por Deus plenamente, a gente já é aceito por Deus no nível máximo. Não tem como Deus nos aceitar mais. Ele escolheu te amar e pronto, acabou. Não há nada que você possa fazer para mudar isso, tá? Eu vou ler agora, para a gente terminar esse assunto. Oi, Nádia. Oi, Shirley. Tudo bem? Estamos falando desculpa. Imagina. Estamos falando de justiça própria, dos nossos Oi, Du, boa trapos noite. de imundícia. Boa noite. Quando a gente tenta ser merecedor da justiça de Deus. Então eu vou ler Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, tá? Eu vou pegar minha Bíblia. Tá. Diz assim, ó, vou começando a ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para uma vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saiu por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhes, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós à vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Que interessante isso, né? Vindos da hora 1/10, recebeu cada um 1 denário. Chegando os primeiros, perceberam que acharam que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós,
nós suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça, eu não combinei com você 1 denário, toma o que é teu e vai, pois se quero dar ao último, tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são meus os teus olhos, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, olha aqui uma coisa, essa parábola aqui, ela é para nos ensinar a não olhar para o outro, né? Cada um que cuide cada quá com o seu embornar, dizia minha avó. Cada um que cuide dos seus próprios negócios e não fica olhando para o outro. Mas eu quero fazer uma abstração aqui, tirar um outro conceito de vocês. Imagina que Deus promete a você um denário. E esse denário aqui é a nossa salvação. Ele te dá a salvação, você sendo chamado quando criança. E você desenvolve um trabalho na sua vida toda, que não é um salário. Nessa parábola, ele é um salário. E a Bíblia diz que aquele que trabalha, o salário é uma dívida, é uma obrigação, é direito. Mas eu quero dizer para você que, diferente na salvação, esse presente, esse denário, ele não é dívida, ele não é algo de direito nosso. Ele é um presente. Então, se Deus quer chamar alguém no leito de morte e dar a salvação, tanto quanto para nós, quem somos nós para dizer que não está sendo justo? Porque eu vivi uma vida inteira piedosa. Glória a Deus, querido, porque você vai ter uma vida mais abundante. Você vai desfrutar demais do Senhor aqui nessa terra. Você vai reinar em vida, como diz o capítulo 5, verso 17 de Romanos. Você vai viver uma vida abundante. Você tem mais tempo para crescer espiritualmente, viver melhor aqui. E, consequentemente, você vai ter mais galardão. Glória a Deus por isso. Mas longe de nós, amados, achar que a gente merece mais a nossa salvação porque a gente fez mais coisa para Deus do que o ladrão da cruz que simplesmente se arrependeu no leito de morte lá. Então, amados, nada do que a gente faça vai fazer com que a gente seja mais merecedor da justiça de Deus. A justiça de Deus é um dom, é de graça, é dado. Você não fez nada e nem vai fazer para merecer isso. Então, pelo amor de Jesus Cristo, nós aqui que estamos refletindo sobre a palavra, nunca passe pela sua cabeça achar que você é melhor do que ninguém porque você é crente. Nunca passe pela sua cabeça olhar para alguém na rua e dizer assim, como os fariseus faziam: ai, Jesus, obrigado porque eu conheço a palavra e eu oro e não sou como esses aí que não conhecem os seus estatutos. Longe de nós, amados, achar que qualquer coisa que a gente tem é por nosso próprio esforço. Tudo foi dado por Deus. Nada é por nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nossas obras de justiça própria são trapos de imundícia. Amém? Gustavo, entendi, cara. Então você está falando que eu não tenho que fazer nada. Você está falando que eu posso viver a vida dissoluta. Não sei se é essa a palavra. Viver a vida dos malucos, dos boêmios. É isso que você está falando para mim? Não, amado. Não é isso que eu estou falando para você. Então vamos ver agora uma coisa chamada fruto de justiça. O que é o fruto de justiça? O que é o fruto? Ora, o fruto é algo que eu produzo naturalmente graças à árvore que eu sou, certo? Então, se eu sou uma laranjeira, eu vou dar laranja. Se eu sou uma macieira, eu vou dar mamão. Perdão, eu vou dar maçã. Se eu sou uma jaqueira, eu vou dar jaca. Se eu sou uma jabuticabeira, eu vou dar jabuticaba. Nada mais fácil do que produzir aquilo que é da nossa natureza produzir. Então, se nós somos justos, nós precisamos produzir frutos de justiça. Então, vou distribuir mais umas leituras aqui. Camila, por favor, leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Nádia, por favor, leia Efésios, capítulo 4, verso 11. Gislene está aí ainda, minha filha? Então, leia para mim Colossenses, capítulo 1, verso 10. Onde que ela está? Está tudo embaçado. Ela está tomando banho. Foi tomar banho e largou o celular lá. Nossa, como ela está linda! Eu falei para ela.
Nossa, tá chiquetosa. Shirley, lê para mim Filipenses capítulo 1, versos de 9 a 11. Depois a Issa lê para mim Gálatas capítulo 5. Eu vou falar para os seus versos que eu não lembro de cabeça. 22 e 23. Celeste vai ler para mim Efésios capítulo 4, versos 17 a 32. Certo? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz o quê? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém. Na minha versão diz assim, ó. Rogamos e exortamos no Senhor que vocês, como de nós recebestes, assim como se aprendeu da gente, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Então existe uma maneira que Paulo instruiu aos Tessalonicenses de como viver. Tem um jeito que a gente deve viver após a gente ter nascido de novo. Como que fala aí em Efésios 4:11, Nádia? Fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Não. Efésios 4:11? Sim. Não, Sim. pera lá. Deixa eu ver Me aqui. deixa mais doida. Eu já tô cegueta e eu vou ler, você diz que está errado? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá sem som, Gu? Espera aí que eu vou procurar aqui. Ô, Gu, tem 4:2. Oi? O Efésios 4:2 e o 4:14 também fala. Você falou Ok. 4:11 para mim. Eu falei, mas não é esse não. Espera aí que eu já vejo aqui já. Eu acho que é 4, eu acho que é o 4:7, não é? Calma aí que eu tirei aqui o... Mas graça foi concedida a cada um de nós. Conforme a medida de cada um. Ou 12, né? Efésios 4. Perdão, 4:1, não é 11, Nádia. Desculpa. Ah, tá. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém. Então, Paulo fala que existe um modo digno da vocação que a gente tem, do nosso chamado de filho de Deus, de escravos do Senhor, de... Como é que é a palavra que eu quero lembrar? De Servos? ministros da reconciliação. Esse cara que fala em 2 Coríntios 3, embaixadores. Tudo isso, existe um modo da gente viver alinhado com isso, né? Vai lá, Gislene, Colossenses 1:10. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo nos conhecimentos de Deus. Amém. Então, mesma coisa, existe um modo digno do Senhor da gente viver, existe um jeito de viver que agrada ao Senhor e que manifesta isso que a gente recebeu de Deus, essa condição de justiça que Ele nos colocou. Lê para nós, Shirley, Filipenses 1, de 9 a 11. 1, de 9 a 11. Isso. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo,
cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Então ele fala de algo chamado fruto da justiça, né? Eu falei para vocês que fruto é alguma coisa que naturalmente se manifesta em uma árvore daquela natureza. Então a laranja vem da laranjeira. Então, se a gente foi elevado a uma condição, a uma posição de justiça, a gente precisa manifestar frutos de acordo. Existe um modo digno do Senhor de viver que vai manifestar esses frutos de justiça. Alguns pensam que Gálatas capítulo 5, que a Issa vai ler, que é o fruto do Espírito, é o fruto de justiça. Mas, pelo que eu estudei e perguntei aqui aos meus universitários, não é. Já vamos entender essa relação. Então, a Issa lê para mim versos 22 e 23, capítulo 5 de Gálatas. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quem produz isso aí? O Espírito de Deus. Ô, Shirley, eu acho até que a gente citou esse texto, eu não sei se foi esse ou algum outro que eu falei, que estava errado, o E maiúsculo, o E minúsculo, não sei se você lembra. Eu não sei se a gente estava falando de Gálatas 5, do fruto do Espírito, mas se estava, eu errei, tá? É o fruto do Espírito Santo mesmo. O Espírito produz isso dentro de nós. Espera aí, gente, rapidinho. Romanos, acho. Som, teste, desculpe. O Espírito do Senhor que produz isso em nós. Quando a gente nasce de novo, a gente tem o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz isso em nós. Aí você vai falar, Gustavo, mas eu nasci de novo e eu não tenho o domínio próprio mais do que eu tinha. Gustavo, eu nasci de novo e eu não sou mais manso, eu não sou mais bondoso do que eu era. Imagina que você tem algo depositado na sua conta. É uma capacitação, é algo que Deus dá para você e você exerce se quiser. É claro que como que Deus aumenta a nossa paciência, dando para nós situações para a gente usar a nossa paciência e se tornar mais pacientes, não é isso? Então, o fruto do Espírito é uma capacitação, é algo que Deus disponibiliza para nós mediante o Espírito Santo dele. Esses frutos estão em Deus e a gente se liga a Deus e tem acesso a esses frutos, a esse fruto, na verdade, que é um só. E aí a gente tá disponível dentro de nós a gente manifestar esse fruto. E essa manifestação do fruto do Espírito Santo em nós, produz um comportamento, um modo digno do Senhor, que é fruto de justiça, que é evidência externa de que Deus mora dentro de nós. E agora vai ficar um pouco mais claro o que é esse fruto de justiça no capítulo 4 de Efésios. Você vai ler para mim do 17 até o 32, por favor. Bom, portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês.
que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se como a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por Amém. isso, não, Perdão, pode ir. Achei que tinha terminado. por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém. Obrigado. Então, até legal vocês lerem depois de novo, Efésios 4, 17 a 32. E algo semelhante a isso, Paulo também fala nos versos de 5 até 17, ali mais ou menos, do capítulo 3 de Colossenses. Colossenses 3, de 5 a 17. E é interessante que ele fala dessa nova natureza como algo que eu me visto, ou me revisto, como se fosse uma roupa, né? Até a mensagem, aquela Bíblia que tem uma tradução diferente, né? É uma interpretação, na verdade, não é uma tradução. Ele fala, se eu não me engano, nesse texto de Colossenses 3, que é para a gente vestir o amor como a roupa básica, como o pretinho básico. Vistam-se de ternos, de justiça, de misericórdia, tarará, e que o amor seja a roupa básica de vocês. Então, é interessante essa alusão que ele faz da justiça, desse novo comportamento, desses frutos, como algo que eu visto, como algo que eu coloco, que cabe a mim fazer. E aí, a gente também não pode cair no outro extremo de autojustiça, né? Então, eu que me visto, eu que faço, e está dentro de mim fazer. Não. Então, imagina a seguinte alusão. Sou eu quem me visto, mas é Deus quem me dá a vestimenta. Se Deus não coloca no meu armário o pretinho básico, eu não sou capaz de vestir o pretinho básico. Se ele não derrama no meu coração o amor, eu não sou capaz de expressar esse amor. Então, existe uma sinergia entre Deus produzir em nós e a gente também deixar que se produza, né? Vamos ler para a gente terminar e entender exatamente isso aqui. 2 textos. Lê para mim, Camila, Romanos 12, capítulo 2, e lê para mim, Nádia, já está em Efésios, se não fechou ainda, Efésios 5, 17. Muito conhecido Romanos esse texto nosso. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeito. Olha como ele fala, transformai-vos, né? A gente que se transforma. Olha a minha versão que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Então, na versão da Camila fala, transformai-vos, é a gente que se transforma, e na minha versão fala, deixe que Deus me transforme. Então, fica com essa aí.
De novo, vamos ver agora o que a Nádia vai falar. Efésios 5, acho que é o 17, Nádia. Lê aí que eu já te falo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E o 18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De novo, mais uma vez, olha o que diz no texto da Nádia. Enchei-vos do Espírito, dando a impressão de que eu e você é quem tomamos a atitude de se encher, né? Olha a minha versão aqui, 18. Quando, porém, são guiados pelo... Gálatas, desculpa. Efésios 5, 18, diz assim. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Dando a impressão de que é Deus quem me enche e não é eu quem me encho. E aí, Gustavo, quem tá certo? Qual versão tá certa? A versão em que eu faço por mim ou a versão em que eu me deixo ser feito, né? Essa aqui é a NVT, nova versão transformadora. E a resposta é, as duas estão certas. Porque no original do texto grego, não existe tradução para o português, para esse tipo de tempo verbal. Ao mesmo tempo que ele é um imperativo, que está nos obrigando a fazer, ele é a voz passiva, que você recebe a transformação, você recebe a encheção, esse enchimento de Deus. Então, Gustavo, eu não entendi. É justamente o que a gente estava falando. Eu me visto desse amor, desse novo homem, mas é Deus quem disponibiliza essa roupa. Eu me transformo, eu renovo a minha mente e eu sou transformado. Cabe a mim, é imperativo a mim, me colocar na brecha, me colocar em oração, me colocar diante de Deus, buscar o Senhor, mas é o Espírito Santo quem vai promover a transformação. Cabe a mim buscar os dons, cabe a mim buscar orar em outras línguas, mas é o Espírito quem vai me encher no texto de Efésios capítulo 5, 18. Então, existe essa sinergia, que eu não posso ir para o extremo de autojustificação, que é eu que faço, porque é tudo sobre ele, nada é sobre nós, mas também eu não posso cair num conformismo de Gabrielão, de eu nasci assim, se Deus quiser, ele vai fazer. Deus nos chama para ser cooperadores com ele, nós somos co-herdeiros com ele. Nós somos, um dos conceitos que a gente aprendeu é a identificação, quando ele fala, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, nós somos ressurretos, estamos assentados com ele, nós fomos sepultados com ele. Então, Deus nos chama para estar do lado dele. Mas se eu não fizer, ele não faz por mim. Existe a minha parte e a parte dele. A minha parte ele não pode fazer por mim. Morrer na cruz era difícil demais para nós, então ele fez isso por nós. Mas eu preciso fazer a minha parte, de me colocar na brecha, de orar, de jejuar, de tentar ser alguém melhor a cada dia, de refletir nas minhas atitudes e dizer, puxa, será que eu não poderia ter segurado a minha ira? Irai-vos, mas não pequeis, né? Será que eu não poderia ter respondido para ele de outra forma? Então, existe essa sinergia, gente, entre o que o Espírito produz em nós, mas a nossa vontade de se colocar, de ser cheio, de provar demais de Deus. Tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fez sentido? Com certeza. Vocês aprenderam alguma coisa? Com certeza. Glória a Deus. Então, quem pode orar por nós para a gente encerrar? Não sei ainda o que a gente vai ter na semana que vem, tá? Provavelmente, eu tô olhando lá as dicas lá que vocês disseram, provavelmente a gente vai estudar o livro de Jó. Eu acho muito importante, porque a gente entende muito mal o livro de Jó, a gente acha que Deus mata e não sei o quê. Então é legal a gente se debruçar no livro de Jó. Provavelmente seja uma matéria curta de 2, talvez 3 aulas, mas provavelmente é isso que vai acontecer, tá bom? Então quem pode orar por nós, por favor? Um de cada vez? Ah, desculpa. Você levantou a mão, Chico? Tem mais uma coisa, eu esqueci.
Eu queria só ler com vocês alguns textos de justiça que estão espalhados pela Bíblia rapidamente para a gente só solidificar aqui o entendimento. Então vamos lá, uma rodada só. Camila, lê para mim, por favor, Romanos capítulo 5, o versículo 1 e depois o versículo 17. Nádia, lê para mim, por favor, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Gislene, lê para mim Filipenses capítulo 3, versículo 9. Aissa, lê para mim Romanos 10, versículo 10. E Celeste, lê para mim Romanos 9, 30 a 32. Então vamos fazer um apanhado aqui sobre o que a gente aprendeu sobre justiça. Vamos lá. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 17. Amém. Justificados mediante a fé. Sim. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Obrigado. A abundância da graça, por causa da graça de Deus, a justiça veio para nós como um dom, como um presente, essa posição que Ele nos colocou. E se a gente andar de modo digno do Senhor, a gente pode reinar em vida, nessa terra ainda, por causa dessa justiça. Próximo é Romanos 3, Nádia. 3, 21 a 26. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Amém. Legal que as pessoas falam, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ninguém lê o verso seguinte, que fala, mas nós todos também fomos justificados gratuitamente. Né? Próximo. Giz. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo por minha a justiça, que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. A gente leu isso hoje, né? Desculpa. A justiça que vem da fé, procede de Deus e não das obras. Romanos 10:10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Não usa a palavra justiça? Bom, alguma versão usa a palavra justiça. Somos justificados. A minha fala assim, ó, porque com... Peraí. Coração porque se crê para a justiça. Se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Então, vinculando justiça à salvação, né? Com o coração eu creio para a justiça, com a boca eu confesso e eu sou salvo. Romanos 9, 30 a 32. Último texto. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto. Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceitos por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações, e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Amém. Então, quem procurava se justificar por si próprio, tropeçou na pedra que era Cristo, que veio a ser a pedra angular, a fundação da igreja. Amém? Então é isso, amados. Acho que ficou claro
Quem pode orar por nós, por favor? Quem pode orar por nós, por Eu favor? posso orar. Por favor, Cê. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, lendo a tua palavra, procurando aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos redimiu, Senhor. Nós pecamos, mas o Senhor nos justificou, Senhor. O Senhor tinha tudo preparado, Senhor, para que nós voltássemos, ó Deus, a ter um relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo. E nós queremos te pedir, Senhor, como nós acabamos de ler, que o Senhor renove, Senhor, a nossa vida, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter vestes limpas, Senhor, dar testemunho realmente que servimos ao Senhor, que as pessoas possam ver diferença, Pai, que nós possamos deixar todo o nosso passado, o nosso pecado, a nossa vida velha, Senhor, e viver realmente uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, junto, aprendendo sobre o Senhor. Obrigada pela vida do Gu, que tem se colocado à disposição de nos ensinar, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, possa falar em cada um desses corações que estão aqui, Senhor, e que possamos aprender mais e mais a tua palavra, Senhor. Nos dê uma boa semana na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês. Amém. Boa Também. semana. Beijo. Boa noite, boa semana, beijo. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.